Minutinho aí, tudo. Pronto, começou. E aí, galera, bom dia de novo. Tá todo mundo bem? Como é que foi o final de semana? Deu para estudar? Deixa eu acumular não, tá? Porque é muito conteúdo que a gente tem, e vocês têm outras matérias, né, também. Então é muito conteúdo mesmo. Engraçado, eu nunca consegui me ver. Alterou o layout aqui, nada. Não dá certo. É ruim, né? Você tá acostumado com o computador, aí de repente vem para outro. Se a gente baixar as coisas, vai dar certo, tá bom? Aqui. Eu não me vejo. Relaxa, tá lindo. Valeu, muito obrigado. Autoestima acima de tudo, né? Como eu sempre digo. Madruguei vendo a Netflix ontem, tô igual um zumbi. Foi, Vitor. Legal, cara. Pelo menos não foi fazendo outra coisa, né? Não foi, sei lá, bebendo, enchendo a cara, essas coisas todas. Meu final de semana foi esticado também. Meus amigos são tudo doido, quase tudo adolescente. Eu digo, não, meu povo, não vou mais sair com vocês, não. Eduardo, eu vou desligar o teu microfone, tá bom? Eduardo Trajano. Se bem que se puder desligar, tá melhor. Já tirei o som dele. Beleza, então é isso, né, turma? Pronto, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Final de semana foi bom, relaxei, descansei. Saí pra almoçar, né? Tudo fecha 3 horas, não tem muito como esticar, né, hoje em dia. E pronto. Aí ontem eu dormi aqui na casa da minha mãe, a bicha tá sozinha, eu disse, não, mãe, eu durmo aí, não tem problema não. Aí trouxe meus cachorros. Aí óbvio que eles tocaram terror aqui, né? Já fizeram xixi, cocô na casa toda e a gente é um babá lá limpando. Lá em casa eles fazem tudo no mesmo canto, os bichinhos. Mas aqui não. No mesmo canto não, lá em casa eles fazem na grama, né? Aí fica mais tranquilo. Ei, vamos lá. Turma, então a gente vai voltar para nossa disciplina, né? Só para a gente ver mais ou menos o que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada a gente entrou na unidade 1, que fala da introdução ao direito processual penal, e aí a gente viu alguns conceitos que são muito caros da nossa disciplina. A gente viu o conceito de direito de punir do Estado, pretensão punitiva estatal, a gente viu o que é lide penal, que é, por um lado, o Estado querendo exercer a função dele de acusar e também de punir os autores dos crimes, e de outro lado são esses autores dos crimes, né, se é que eles foram mesmo, querendo uma pena justa ou querendo não ter pena. Então a gente viu a função do Estado nesse sentido, né, do que é uma lei penal, do que é a pretensão punitiva, do que é o ius puniendi, que o direito processual penal, ele é muito delicado exatamente porque ele tem que levar em consideração essas duas coisas. Por um lado é o Estado juiz querendo punir a pretensão punitiva, por outro lado é o direito de liberdade do indivíduo. E aí como é que faz? E aí por isso que o direito processual penal, ele tem que ser célere, mas ao mesmo tempo ele tem que ser burocrático. O processo penal ele tem que ser célere porque o Estado quer exercer a pretensão punitiva e todo crime, exceto 2, prescrevem. E o que é a prescrição? Prescrição é a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. Então, todo crime, exceto o racismo e as ações de grupos armados, todo crime prescreve, turma. Então, o processo penal ele tem que ser rápido. Porque se o crime vai prescrever, é porque se passar muito tempo, o Estado, quando tem a prescrição, e tem a extinção da punibilidade, vocês viram isso em pena 1, com a extinção da punibilidade, o Estado perde o direito de investigar aquele crime. Com a extinção da punibilidade, o Estado perde o direito de processar alguém por aquele crime, de condenar ou mesmo de executar a pena. Então, por um lado, o processo penal tem que ser rápido, porque o Estado quer exercer a pretensão punitiva dele e todo crime prescreve. Isso por um lado. Por outro lado, o processo penal tem que ser burocrático. Burocrático com muita formalidade, para no final garantir que o juiz vai de fato aplicar a pena justa ou que o juiz vai de fato, né, o Estado juiz vai fazer a justiça. Porque se o processo penal ele for muito rápido, não vai dar tempo do cara realmente produzir provas, nem da acusação produzir provas que o indivíduo realmente cometeu o crime, e nem dele produzir provas dizendo que não foi ele que cometeu o crime, ou como foi que ele cometeu o crime, para o juiz aplicar a pena justa. Então, por um lado, o processo penal tem que ser rápido, por outro lado, ele tem que ser burocrático, e a burocracia não combina com rapidez. Por isso que o processo penal é tão peculiar. E no processo penal, turma, a gente vai ver isso na unidade 2, tem um princípio que rege o processo penal que é diferente do processo civil, que é exatamente o princípio da busca pela verdade real.
No processo penal, o magistrado ele tem que buscar o que realmente aconteceu. Já o processo civil, não. No processo civil é mais a verdade formal, é a verdade ali dos autos. No processo penal, busca a verdade real. Olha quem me fala comigo, vem cá, Monte. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Ó, pessoal, esse é o Thor. O Thor bebê. É o meu amor da minha vida, né, cara? Aí ele se acha o alfa. O apartamento aqui é grande, sabe? Ele fica correndo para um lado para o outro, sabendo se tá tudo ok, nos conformes. Agora, o que eu acho engraçado é que uma bola de pelo dessa, mó fofinha, né? Se achando o alfa. Pose dele é muito engraçado, estufa o peito, coisa de alfa mesmo. Só que assim, fofinho, né? Um alfa fofinho. Então, pronto, turma. Além disso, né, a gente viu o conceito de processo penal, vimos as características e a finalidade do processo penal, vimos também as relações do processo penal com outras disciplinas e vimos as fontes do processo penal. Para quem está assistindo a aula pela primeira vez, na descrição do grupo aí do WhatsApp está o link das aulas aqui, né, que eu gravei no YouTube. Se você quiser assistir essa primeira aula, ou se você quiser reassistir, está lá também. A Karen, provavelmente, que é a monitora, né, do CD, a Karen provavelmente colocou. E para vocês se situarem no plano de ensino, a gente está na unidade 1, né, e vimos o tópico 01.01 até o 01.05, que é o desenvolvimento histórico do processo penal. Na aula de hoje, a gente vai ver o tópico 01.06 e, se der tempo, a gente... 01.06 e 01.07, se der tempo, o 01.07. Mas hoje a gente começa falando do tópico 01.06. Vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil. Galera, eu sempre tento não compartilhar agora, nesses primeiros 15 minutos de aula, porque eu sei que a galera entra depois. Então eu vou fazer assim, vou compartilhar minha tela, aí vou apresentar para vocês. Se alguém entrar depois, eu tento ver se eu paro a aula para poder aceitar aqui no Meet. Vamos nessa. Pronto, eu compartilho minha tela. Já vai aparecer para vocês. Pronto. Então, esse é o nosso plano de ensino, tá? Eu não estou conseguindo dar zoom. Pronto. A gente já viu 01.01, noções de direitos gerais, né? Direito punir, proteção punitiva. Já vimos o conceito, características e finalidade do processo penal, a relação do processo penal com outras disciplinas, as fontes do processo penal, e a gente já viu também o desenvolvimento histórico do processo penal. Agora a gente vai ver os sistemas processuais penais. Noções do que é, né, sistemas processuais penais, e os sistemas que são os inquisitivos, o acusatório e o misto. O nosso sistema processual penal é o sistema acusatório. E aí, até para ser mais rápido, turma, eu vou utilizar essa imagem aqui, que depois eu posso mandar para a Karen, e a Karen manda para vocês. Mas assim, se você colocar sistemas processuais penais no Google, vai aparecer uma série de tabelas com mais ou menos a mesma informação. Então, isso aqui não é difícil de achar, não. Qualquer livro vão ter essas informações. Eu vou apresentar aqui porque eu acho mais fácil e acho mais rápido, para eu não ter que ficar digitando. Aí, se você quiser fazer a sua tabela, você faz. Quiser digitar no Google, faz. Não é um assunto que tem polêmica, entendeu? Enfim. Turma, hoje também, me lembrem que eu queria passar 2 atividades para vocês. Não é atividade valendo ponto. É só porque eu acho interessante vocês tentarem aplicar o que a gente está vendo na prática, tá? Aí a primeira atividade, deixa eu logo passar, né? A primeira atividade, turma, é vocês pegarem aquele processo real, que está no AVA e que eu já disponibilizei para vocês, e aquele processo real, você dentro da lide penal, tentar achar, onde você vê ali, tentar achar em qual peça o Estado acusa, em qual peça o Estado investiga, em qual peça o acusado ele exerce o direito dele de defesa, ou então em quais peças, pode ser que seja mais que uma, em quais peças o Estado faz justiça. Então, como é que você faz? Dentro daquele processo, você pode anotar o nome da peça e a página que ela está. Porque aí na próxima aula eu posso conferir com vocês. Então, ó, vou até anotar também. Então, turma, você vai me dizer em qual peça o Estado, né? O Estado, ele acusa. Nossa, enfim. Em qual peça o Estado
investiga, qual peça o Estado acusa, em qual peça o Estado investiga, aí você anota o nome da peça, a peça que eu digo, turma, é petição, ou então da Folha. Em qual peça ele acusa, em qual peça ele investiga, em qual peça ele aplica a justiça, ele julga, então, qual peça. Também em qual peça o acusado exerce o direito dele de defesa. Lembre que a lei de penal, por um lado, é o Ministério Público acusando, né? Por outro lado, é o cara se defendendo. Então, em qual peça ou em quais peças ele defende? Aí eu queria que vocês achassem, para você entender, né, o conceito de lei de penal, além de qual peça o Estado acusa, qual peça o Estado julga, qual peça o Estado investiga, eu queria que vocês achassem o APF, o auto de prisão em flagrante, queria que vocês achassem a nota de culpa e tentassem entender o que é a nota de culpa. Então, ó, só para repetir, tá? Essa atividade não vai valer ponto não, você não precisa me entregar nada. Você vai só abrir aquele processo real e vai tentar identificar certas peças para você conseguir ver o processo na prática, né? Como é que é o processo penal na prática. Então, naquele processo, qual é a página e qual é o nome da peça que o Estado está acusando? Qual é a página ou as páginas e o nome da peça que o Estado está investigando? Que o Estado faz justiça, que o réu exerce o direito dele de defesa. E também você vai tentar achar o APF, né, que é o auto de prisão em flagrante, porque flagrante vai ser uma das nossas matérias, flagrante preventiva temporária. E você também vai tentar achar a nota de culpa e tentar entender o que é essa nota de culpa, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu queria que vocês achassem pelo menos 6 peças, né? Então, em qual peça o Estado acusa, em qual peça ele investiga, em qual peça ele faz a justiça, em qual peça ele defende, em qual peça está o auto de prisão em flagrante, qual é a página, e onde está a nota de culpa e por que e o que seria a nota de culpa. Conseguiram pegar, pessoal? Certo? Pronto, obrigado, Rafaela, obrigado pela ajuda. Show, a Rafaela já colocou aí, tá? Rafaela, também, se puder copiar e colar e já colocar no grupo também, já ajuda. Turma, essa atividade, como eu estou falando, eu não vou cobrar ponto, eu só acho legal vocês fazerem, para a gente tentar identificar, né, na prática, como é que acontece. Show. E a outra atividadezinha, turma, que seria bom vocês fazerem, essa aí eu acho que eu nem volto a falar com ela de vocês, eu posso até voltar, não tem problema não. Mas é porque hoje a gente vai ver os sistemas processuais penais, né? A gente vai ver o sistema acusatório e o sistema inquisitivo. E eu queria que vocês, se vocês quisessem, fazer um texto, ou mesmo nem que seja na sua cabeça, mas tentar escrever as razões se o processo da Lava Jato, incluindo Moro e Dallagnol, se esse processo ele está mais próximo ao sistema inquisitivo ou mais próximo ao sistema acusatório e por quê? Aqui no Brasil, a Constituição ela manda que a gente assegure, que seja assegurado o sistema acusatório. Já começa a falar o que é o sistema acusatório, quais são as características, o que é o sistema inquisitivo, quais são as características. Isso vai ser a aula de hoje. E aí eu queria que vocês dessem uma lida nas mensagens que vazaram, né? Nas mensagens, na verdade, nem que vazaram. Que vazaram e que hoje o STF, hoje que eu digo que agora, há um tempo, o STF ele deu autorização para o Lula ter acesso a essas mensagens. Então tem uma série de mensagens no WhatsApp do Moro com o Dallagnol e eu queria que vocês tentassem identificar se ali está mais próximo ao sistema acusatório ou está mais próximo ao sistema inquisitivo. Eu mesmo, turma, depois que eu explicar o sistema acusatório e o sistema inquisitivo, eu mesmo vou falar de algumas frases que foram algumas partes da conversa deles, e eu mesmo já vou antecipar dizendo que, na minha opinião, o Moro, ele simplesmente... Eu não consigo nem achar a palavra que não seja nem tão ofensiva, mas também que represente o que ele fez, né? Tipo uma excrescência que ele fez dentro do processo penal. Ele realmente transformou o nosso processo penal em um processo penal inquisitivo. Ele não precisava ter feito isso, nem para condenar o Lula, nem para quem quer que seja, para aplicar a justiça, ele não precisava ter feito isso, mas ele fez. Chega a ser assim imoral mesmo. As mensagens frente ao sistema acusatório. Professor, você está defendendo o PT, o Lula? Galera, eu toda aula acho que devo falar isso. Eu não defendo partido A, B, C, D, não tenho filiação partidária, eu também não tenho nenhuma predileção por político.
Não tenho. Mas a gente, enquanto profissional do direito, né, aluno do direito, a gente tem que conversar sobre os fatos que acontecem. E tem que ser justo. Então, sendo justo, realmente o sistema ali, toda aquela condenação do Moro em relação ao Lula, que foi pelo triplex Guarujá, que o Moro condenou a 9 anos, que o TRF condenou a 12, galera, tudo ali, depois daquelas mensagens, realmente tem que, para aplicar o processo penal, teria que anular tudo. Anular. Vixe, professor, o senhor está querendo a impunidade? Não, não é isso, turma. É só querer o respeito à própria Constituição, que eu acho que é o que nós, profissionais do direito, a gente precisa brigar ao máximo. É pelo respeitar a Constituição, respeitar as leis, porque é para isso que a gente existe. Para fazer justiça no caso concreto. Não é questão de impunidade. E realmente é uma coisa que todo mundo sabe. O fato é que o judiciário já não está com essa bola toda, né? A galera já não tem essa credibilidade toda do judiciário. Vocês imaginam se o STF anular uma condenação dessa? Que o certo, na minha opinião, seria anular mesmo. Aí imagina aí o judiciário anulando uma condenação dessa. Porque a maioria das pessoas não são formadas em direito. A maioria das pessoas não vão entender por qual motivo o judiciário poderia anular, né? Ou anulou, no caso, se vier anular. E aí é que o judiciário não vai ter essa credibilidade toda, é capaz até de ter um golpe de Estado. Então, o STF, turma, ele muito embora se auto-intitule e diga que é um tribunal jurídico, que é o que ele deveria ser mesmo, o que a gente nota na prática, e com um pouco mais de maturidade jurídica, vocês vão perceber. Com um pouco mais de maturidade jurídica, vocês vão perceber que o STF ele acaba sendo muito mais um tribunal político do que jurídico. Então, muitas vezes você vê o STF fazendo uma manobra, por exemplo, a gente vai ver do André do Rap, que é muito mais sendo político do que jurídico, entendeu? Porque realmente ele tem que pensar que ele é um dos poderes lá que está encabeçando tudo e tem que estar alinhado com a sociedade, mas enfim. Vão ficar tudo doido, kkkk. É verdade. Show. Então, turma, a aula de hoje é para a gente, nesse primeiro momento, entender os sistemas processuais penais, o acusatório inquisitivo, tá? Professor, pode falar. Desculpe interromper. Você pode repetir a segunda atividade, por favor? Posso, Lívia. E não tem problema interromper, não precisa pedir desculpa, não, mas obrigado pela sua gentileza. Eu queria que vocês tentassem achar, não, que vocês lessem a conversa vazada entre o Moro e o Dallagnol. É só você botar aqui. Ontem mesmo eu estava lendo, né, porque foi divulgado. Então, assim, conversas, Moro e Dallagnol, íntegra. Pronto, você bota aqui, ó. Aí saiu, ó, 7 dias atrás, ó, veja a íntegra da conversa, ó, 7 dias atrás, que foi quando o Supremo liberou, né? E aí, quando você clicar, você vai ver toda a conversa deles. Tem até um site que eu estava lendo ontem, ó, toda a conversa deles. Tem até um site que eu estava lendo ontem que eles têm os balãozinhos, como se fosse do WhatsApp mesmo. Esse site, meu Deus. Ó, acho que, não sei se é o Migalhas, que eu estava lendo ontem. Pronto, ó, é o Migalhas, ó. Aí o Moro dizendo assim, ó, despachei pela manhã os 2 casos, resenha de só temporária, acho que é para preventiva, acho que para a preventiva a prova precisa melhorar. Como é que o juiz vai, e chega, o juiz, né, o Dallagnol, que ele é o chefe da Lava Jato, ou seja, ele é o chefe da acusação, aí como é que o juiz vai, avisa para a acusação informalmente que despachou, que mandou prender um, e que a preventiva eles precisam melhorar a prova. Oi? Realmente isso é normal? Aí ele vai... isso aqui é muito grande para ler, mas, ó, para ciência reservada, ó, como caso teste, mandei hoje executar a pena provisoriamente de um dos condenados, em decorrência de um novo precedente do STF, mas vou publicar a decisão. Ou seja, ele já estava antecipando aqui a execução provisória da pena após condenação em segunda instância, que hoje é proibido, né? A gente vai conversar sobre isso, ó. Sensacional, dedos cruzados. Aí, ó, precisa da manifestação do MPF sobre pedido de revogação da prisão preventiva do não sei quem até amanhã, meio-dia. Ok, será feito. Isso é surreal. Aí colocar os advogados para trabalhar, pois até agora nada. Aí, ó, só estão sugando por enquanto. A excrescência, mas assim, é muito grande a conversa deles, né? Aí, ó, eles, ó, precisamos conversar com urgência. Hoje, 12h30 ou 15 horas, vocês podem, mas é melhor virem aos poucos, pois seria melhor reservado. Quem sabe você, o Lima, o Ataíde, o Orlando. Aí tem uma hora, por exemplo, pessoal, que o Moro recomenda que uma determinada procuradora da República seja afastada, porque ela é muito fraquinha nas perguntas.
que foi quando houve mesmo o interrogatório do Lula. Aí o Moro vai para o Dallagnol, recomenda o afastamento da Procuradora da República tal, ela é muito fraquinha, ela não soube fazer as perguntas. Pessoal, isso frente ao sistema acusatório, né, que é o que a gente vai estudar agora, isso aí é uma excrescência jurídica, essa intimidade, essa promiscuidade entre acusação e juiz. Ah, não, professor, não acho. Tá bom, pois se coloque no lugar da pessoa que vai ser julgada por esse juiz, que tem íntima e combina como é que vai ser a acusação contra você. Vocês acham mesmo que isso é justo? O processo penal ele já é um pouco desequilibrado, assim como o processo trabalhista, para chegar ao equilíbrio. Então, por exemplo, no processo penal, tem uma série de princípios que é só favorável ao réu, que é só a favor do réu. Mas por quê? Porque, de um lado, o processo penal tem o Ministério Público, que é um aparelho estatal super estruturado, que os procuradores da República são pessoas que são inteligentíssimas, muito estudiosas, é um concurso muito difícil, tanto para o MPE como para o MPF. Então, ele tem um aparelho estatal, tem dinheiro do Estado, tem investigação, então eles são estruturados, e, por outro lado, o réu é defendido por um advogado, que por melhor que o advogado seja, e por mais rico que o advogado seja, difícil é o advogado conseguir ter a mesma estrutura que o Estado tem. E vamos combinar que no processo penal a maioria das pessoas não são ricas, a maioria das pessoas são pobres. Então o processo penal ele não tem o réu condição de contratar grandes advogados, na sua maioria das vezes. Então fica de um lado o pobre do advogado e do outro lado contra o Estado. Então por isso que o processo penal acaba tendo alguns princípios que desequilibram, né, que são mais a favor da defesa do que da acusação, mas é porque para chegar ao equilíbrio, já que o Estado ele tem mais força do que o advogado. Então vamos dar alguns princípios aqui para esse advogado tentar chegar em equilíbrio. Mas se imaginem, pessoal, você sendo julgado por um juiz que combina com a acusação quais vão ser os crimes que você vai ser acusado. No começo das conversas, né, antes de haver a denúncia contra o Lula e contra os demais, o Moro fecha com o Dallagnol. Então pronto, vocês vão acusar desse crime. Antes vai me dar a denúncia. Isso é surreal, isso. É surreal. É assim, para a gente que estuda, né, processo penal, que a gente faz do direito, isso chega a ser uma ofensa. Então, se imagine sendo julgado por esses dois. Você acha que vai ser uma condenação justa? Pessoal, eu vou estar dizendo, eu não estou defendendo o Lula, eu não estou defendendo quem quer que seja. Eu estou só falando de todas as pessoas que foram julgadas com essa promiscuidade entre acusação e defesa, que é totalmente contra o sistema acusatório. E quem manda aqui no Brasil ser o sistema acusatório não sou eu. Quem manda ser o sistema acusatório é a Constituição. Que nós do direito devemos ter como a nossa Bíblia, como o livro de maior respeito da face da terra para a gente, né? Mas enfim, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Aí não tinha leitura da conversa passada, pois é, Lívia, e assim, piora muito isso aqui. É porque essas foram as novas conversas, né? Olha, como está a situação do acordo com o pessoal? Aí então eu não sei, vou aguardar a assinatura do PGR, que é provavelmente da colaboração premiada. Se precisar que confirme com absoluta segurança, eu vou atrás. Mas até alguns dias era isso. Não tem necessidade. Olha a promiscuidade. Não que esteja preocupado, por mim pode ficar mais tempo. Aí, nas ações penais do Palocci, do Lula, né? Do Palocci, tem dezenas de testemunhas arroladas pela defesa de executivos da Odebrecht. Depois da homologação, isso não parece fazer mais sentido, salvo se os depoimentos forem para confirmar os crimes. Salvo se os depoimentos forem para confirmar os crimes. Mas o depoimento para defender, pode não. Isso está trancado na minha pauta. Podem ver com as defesas, se não podem desistir. Então, o juiz pedindo para a acusação conversar com a defesa para desistir de testemunha. Só não vamos desistir se for para confirmar os crimes. Pessoal, um juiz, como vocês viram em teoria geral do processo civil, um juiz ele tem que ser imparcial, né? E aí vocês acham mesmo, mas assim, eu quero que vocês cheguem à conclusão de vocês, porque tem gente que lê isso aí e diz que é totalmente normal, diz que é o que acontece, diz que não tem a menor coisa de parcialidade, não. Que é imparcial, sim. Você pode achar isso. Eu não vou fazer que você fez diferente, né? Eu não acho, eu acho isso aqui totalmente parcial. Enfim, eu já dei minha opinião. Mas eu queria que vocês dessem uma lida em toda a conversa, para vocês verem se bate ou não com o sistema acusatório da gente. Então essa seria a segunda atividade, Lívia. A pessoa acaba de estudar para ser juiz e faz isso.
Não, e o pior de tudo é assim, o negócio é tão imoral de um jeito que o Moro, né, ele deixou de ser juiz, como vocês sabem, aí montou um escritório de advocacia, aí a maioria das pessoas que ele julgou, Odebrecht, essa galera toda que ele julgou e condenou, hoje em dia é cliente do escritório dele, entendeu? Então, assim, é cliente do escritório dele, o negócio é imoral, assim, que não tem limites, não tem. E aí tá ele e o Luciano Huck, né, tentando fazer, tentando, parece que a chapa vai ser os dois, né? O Luciano Huck como presidente, tentando, né, se eleger como presidente, e o Moro como vice. Eles até já tiveram algumas conversas, aí agora já disse que o Luciano Huck não vai mais querer o Moro, porque assim, o Moro, ele acaba, ele traria muito votos, em tese, naquela época, hoje em dia talvez não mais tanto quanto já trouxe um dia, e a gente quer um pouco, um pingo, se você é um pingo politizado, você vê que o Moro, ele meio que namora com a extrema-direita, né? E a gente tá vendo que extremismo demais não leva o Brasil para canto nenhum. Tanto é que quem mais se dizia de extrema-direita, que é o Bolsonaro, agora faz coisas que a esquerda fez, que a direita fez, faz coisas de alimentar muito o centrão, né? Ou seja, os extremos, né, eles acabam não funcionando muito bem. Mas, enfim, vamos para frente. Turma, então a aula de hoje é para a gente conversar sobre esses sistemas aqui, os sistemas processuais penais, tá? Tanto acusatório como inquisitivo. Aí existem também os sistemas processuais penais mistos. O misto, turma, ele é a junção do acusatório e do inquisitivo. Ele inicia inquisitivo e vira acusatório. Então, assim, o misto, ele não é adotado no Brasil. As provas, elas gostam, tá, de dizer que a gente adota o misto, mas a gente não adota o misto. A gente adota o sistema penal, processual penal acusatório, e em alguns países ainda tem o sistema processual penal inquisitivo, mas o inquisitivo, ele vigorou mais durante a Santa Inquisição, né, durante a Idade Média. A Idade Média, que durou do século I depois de Cristo, para alguns depois do século III, até mais ou menos o século XV depois de Cristo, ou seja, a gente teve 13, 14 ou 15 séculos de Idade Média, a depender do historiador que você estuda. A Idade Média, ela vigorou muito esse sistema inquisitivo, né, na Santa Inquisição, na perseguição da Igreja Católica, em relação aos não cristãos, em relação aos pagãos, mas a gente não adota mais ele hoje. E os sistemas processuais como um todo, geralmente acabam sendo sistemas acusatórios. Professor, o que seria um sistema processual penal? O sistema processual penal, pessoal, é o conjunto de normas e princípios que regem o processo penal. Então, o sistema processual penal, ele acaba sendo um conjunto de normas e princípios que regem o processual penal. Como assim, professor? A gente viu o conceito de processo penal, e a gente viu que o processo penal, ele é um conjunto de normas e regras, né, que regulamentam a composição da lide estatal. Então, da lide penal, aliás. Então, como é que o processo penal, como é que a gente vai compor uma lide penal? Como é que a gente vai solucionar uma lide penal? E o que é uma lide penal, professor? De um lado, o Estado querendo acusar, do outro lado, o cara, o acusado querendo se defender. Então, o processo penal, ele é o conjunto de regras e princípios que compõem a lide penal, né? Que dizem como a lide penal vai ser composta, como a lide penal vai ser solucionada. E esse conjunto de regras e princípios precisa ter uma base. Qual é a base desse conjunto de regras e princípios do processo penal? É exatamente o sistema processual penal. Então, o sistema processual penal da gente é o que vai dizer, né, se o cara vai ter contraditório ou não, se o processo vai ser público ou não, se o juiz vai ser imparcial ou não, enfim. E a gente adota o sistema acusatório. No sistema acusatório, olha aqui, ó, a primeira coisa, existe uma nítida separação entre as funções de acusar, defender e julgar. Então, existe uma nítida separação entre as funções de acusar, defender e julgar. Quando eu leio as mensagens entre o Dallagnol e o Moro, eu vejo uma nítida promiscuidade entre a função de acusar e julgar. Então, eu vejo isso aqui, ó, junto. E quando a gente tem essas funções juntas, né, as funções de acusar, defender e julgar, ou então as funções de acusar e julgar ser reunidas em única pessoa, né, juntas, né, aí a gente tem um sistema inquisitivo. Então, o sistema acusatório, que é o nosso, é a nítida separação entre acusar, defender e julgar. No sistema inquisitivo, não. Você vê uma promiscuidade, você vê mais que uma pessoa, ela acusa, defende e julga, ou então uma pessoa, né, uma pessoa aí, pode ser umas pessoas, uma pessoa pode ser um órgão como o Ministério Público, eles acusam e julgam. É como você lembrar, pessoal, nesses filmes de Santa Inquisição,
geralmente aparece o padre dizendo assim, acusando 3 mulheres de bruxaria. Vocês são bruxas! Aí ela, ou seja, ele está acusando, né? Vocês são bruxas. Aí elas, não somos bruxas, não sei o quê. Aí eles dizem assim, digam, comentem, confessem que vocês são bruxas, que eu absolvo vocês. Esse conselho para a pessoa confessar é um conselho que quem geralmente dá é o advogado de defesa. Porque às vezes o advogado de defesa, na experiência dele, nota que o cara vai ser condenado. Então, se o teu cliente vai ser condenado, vão buscar a menor pena para ele, né? Pelo menos uma pena justa, a menor possível, já que você vai estar sendo pago para poder buscar uma pena menor para o seu cliente. Então, você já sabe que aquele juiz, ele é um juiz mais linha dura, que ele tem mania de acusar. Por exemplo, quando vocês forem advogados, vocês entrarem com habeas corpus, vocês vão rezar para cair em uma câmara que não seja a primeira câmara criminal, por exemplo, do TJ. Porque enquanto a primeira, tem 3 câmaras criminais, né, do TJ. A primeira câmara, se você for conversar com alguns advogados, a primeira câmara, alguns assim até falam, não, é câmara de gás, porque chega lá, a grande parte dos advogados dos habeas corpus são indeferidos. Já a segunda já são deferidos, aí você fica rezando. Então, assim, com a prática, você vai sabendo mais ou menos como é que funcionam as decisões do juiz, de uma câmara criminal. E aí, às vezes, o advogado sabe que o cliente dele vai ser condenado. Então ele diz, cara, confessa, porque tu confessando, lá em pena 1 vocês viram que a confissão é um atenuante de pena, né? O cara vai ter direito à diminuição de pena por conta disso. Enfim, quando o padre diz, vocês são bruxas, ele está acusando. Quando ele diz, confessem que vocês são bruxas, que eu absolvo vocês, ele está defendendo. Aí as mulheres não querem morrer, né? Aí elas dizem assim, isso é exemplo de um filme que eu vi até um dia desse. Aí as mulheres dizem assim, não, nós somos bruxas, nós somos, porque elas não querem morrer. Aí o padre vai e sentencia. Ele diz, pois matem-nas. Aí elas dizem, mas você disse que se eu confessasse eu ia absolver. Eu absolvo vocês no reino dos céus, porque aqui na terra vocês estão condenadas. Aí jogaram as pobres das mulheres no precipício. Então, assim, acaba que a função de acusar, defender e julgar está numa pessoa só. Isso é sistema inquisitivo. A função de acusar e defender e julgar numa pessoa só, isso é sistema inquisitivo. No acusatório, que é o nosso, existe essa nítida separação das funções de acusar, defender e julgar. No sistema acusatório, a gente tem, como vocês viram em Teoria Geral do Processo Civil, os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O princípio do contraditório, turma, é você ter, toda a vida você ter a paridade de armas, né? O princípio do contraditório é você, se alguém se manifestar sobre alguma coisa, você tem direito de se manifestar também sobre essa mesma coisa. E aí é uma coisa muito importante, uma atualização jurisprudencial para vocês. Certamente vocês já ouviram falar de colaboração premiada, né? Colaboração premiada é um instituto que é muito utilizado. Ele cada vez mais vem sendo utilizado pela lei de organização criminosa, que é o fato de eu virar o X9, de eu caboetar os outros e com isso ganhar uma redução de pena, ganhar uma não acusação. E contra o Lula, e contra alguns também, teve colaboração premiada. O Lula foi ouvido e alguns outros também foram ouvidos. E aí depois surgiram colaboração premiadas contra o Lula e contra outras pessoas. E o Moro ele não mandou escutar o Lula depois da colaboração premiada, né? E aí o STF anulou, dizendo que não. Que após alguma coisa ser manifestada contra você, no caso o réu, tem direito de se manifestar em relação a essa coisa. Então, toda vida no processo penal, e isso guardem para vocês o resto da vida, toda vida no processo penal, o último a ser ouvido é o acusado. Então, o que foi produzido contra o acusado vai junto no processo. Então, foi produzido não sei o que contra o acusado, vai chão o acusado para falar. Então, o princípio do contraditório é meio que a paridade de armas, né? Tudo que for produzido no processo, você tem o direito de contraditar. Já o princípio da ampla defesa é você ter todos os meios jurídicos existentes, né? Para poder se defender. Ampla defesa, turma, tem a autodefesa, que é o direito da pessoa se autodefender, e tem a defesa técnica, que no processo penal nunca vai existir qualquer ato sem advogado. Qualquer ato sem advogado é nulidade absoluta. E o devido processo legal é que tem que o processo seguir exatamente o que a lei prescreve, né? Devido processo legal. Que no caso aí do Moro, eu acho um pouco complicado.
Aí, no sistema inquisitivo, ao acusado não é conferido poderes de interferir na decisão do julgador. Então, no sistema inquisitivo, não necessariamente você tem um contraditório. É como o Moro estava querendo fazer aí. O Moro estava querendo simplesmente, não, vamos ouvir só se for para confirmar o crime. Se não for para confirmar o crime, não vamos ouvir, não. Só que a defesa tinha pedido para ouvir as testemunhas. E quando a defesa pede na resposta à acusação, que é uma das peças que eu espero que vocês achem nessa primeira atividade que eu passei para vocês, quando a defesa ela pede na resposta à acusação para ouvir testemunha, o juiz é obrigado a ouvir. O juiz é obrigado, pessoal, está no CPP, vocês vão ver isso em processo penal 2. Então, se a acusação arrolou testemunhas na denúncia, se a defesa arrolou testemunha na resposta à acusação, o juiz é obrigado a ouvir. Aí o Moro, não, veja lá se eles dispensam, porque eu só queria ouvir se fosse para... Só queria ouvir as testemunhas de defesa, que foram arroladas no momento oportuno, que é na resposta à acusação, eu só quero ouvir se for para confirmar o crime. Que sentido isso faz, pessoal? É sistema inquisitivo total. A acusado não é conferido poderes de interferir na decisão do julgador. Peraí que tem alguém querendo entrar. Show. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Onde é adotado o sistema inquisitivo? O sistema inquisitivo principalmente em países mais de Oriente, e também não é nem do Oriente, por exemplo, do Catar, os próprios Emirados Árabes, Arábia Saudita, onde lá tem uma proximidade muito grande entre justiça e religião. Aí mais nesses países que a justiça e a religião elas estão mais ligadas umas às outras. Aí a Beatriz, nem mesmo nos Estados Unidos, não, nos estados autoritários contemporâneos do sistema inquisitivo. Não, aí é que tá. Nesses estados mais autoritários, né, que é principalmente estados que tem um emir, que no caso é o sheik, que é o que manda em tudo, nesses, principalmente nos estados do sistema inquisitivo. O sistema inquisitivo está cada vez mais em desuso, até porque o mundo globalizado, né, ele requer um acordo, uma cooperação maior entre os estados. E aí, geralmente, os estados, eles cooperam com outro a depender se eles concordam ou não com o tipo de política que é dado lá. Então, mesmo o sistema inquisitivo, ele tem, atualmente, né, tendo muita relativização. A maioria dos estados mesmo inclinam para o sistema acusatório mesmo. Agora, sim, turma, é até complicado porque, por exemplo, você vai no Catar. No Catar, o índice de criminalidade lá é 0. No Catar, tu anda de noite, madrugada, qualquer hora, até porque se você for flagrado assaltando, cometendo crime, você pode ter aquelas punições mesmo da Idade Média que a gente vê. Cortar a língua, cortar as mãos, ou ainda você ser condenado à morte, entendeu? Então, você não vê nem viatura policial no Catar, acho que tem 3 viaturas policiais, país riquíssimo, milionário, o Catar vai ter a Copa, né, lá. Enfim. Aí, ou seja, é um país que, muito embora ser muito cheio de restrição e também não essa questão do sistema acusatório não ser tão claro como o nosso, é um país que pelo menos o índice de criminalidade é 0. Não tem crime, não tem. Então vamos lá, 3. Não tem crime e o detalhe, lá você não paga imposto. Então, quando seus pais, por exemplo, certamente... se eles forem empregados, se eles forem servidores públicos, se eles declararem imposto de renda, o governo ele toma, né, 27.000% seu, mais 11% da Previdência. Ou seja, o salário que a gente ganha, por exemplo, o salário que a Uniforme paga, eu ganho mais ou menos 50% do que, 40 e pouco, né? Do que, 40 e pouco que eles descontam. Por quê? Porque tudo vai pro governo, de imposto de renda de não sei o quê. E aí a gente tem que pagar tudo de novo, né? E aí a gente não tem segurança, não tem nada. Lá não, lá você não paga imposto, porque o país é riquíssimo. E aí, além de você não pagar imposto, ou seja, seu salário bruto é seu salário líquido, e além de você não pagar imposto, você tem tudo de graça, né? Tem segurança de graça, tem hospital de graça, tem medicamento de graça, enfim. Vamos lá, se a gente chega lá um dia. Acho que não vai estar vivo, não, quando a gente chegar lá, mas não pode perder a fé, não. Então, o sistema acusatório, turma. Nítida separação entre a função de acusar, defender e julgar. O processo é regido pelos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal. E o processo não pode ser iniciado de ofício. É aquele princípio da inércia que vocês veem em teoria geral do processo civil. O princípio da inércia diz que o judiciário é inerte e que ele fica esperando ser provocado. Então, no sistema acusatório,
o processo, no sistema acusatório, o juiz ele não pode iniciar uma acusação de ofício. Então, quais são as duas formas que o processo brasileiro diz que um processo penal pode iniciar? Ou o Ministério Público ajuizando a denúncia, ou o advogado particular ajuizando a queixa-crime. Vocês viram em penal 1, mas vocês voltam a ver isso comigo, o tema ação penal. Então, o juiz processual penal, ele fica paradinho, esperando ser provocado. No sistema acusatório, existe uma certa vedação de produção probatória pelo juiz. Em outras palavras, o juiz não pode produzir provas de ofício. Em 2008, o nosso CPP, ele sofreu 3 grandes alterações. Uma dessas alterações é uma matéria que vocês vão ver em processo penal 2, que se chama provas. Aí, nessa matéria provas, no artigo 156 do CPP, foi colocado, pessoal, a possibilidade do juiz produzir provas de ofício aqui no Brasil. Aqui, ó. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício. Então, o juiz, pelo artigo 156, e eu repito, esse artigo, não se preocupem, vocês vão vê-lo em penal 2, processo penal 2, o artigo 156, ele permite que o juiz aqui no Brasil, ele produza provas de ofício. Muita gente critica, porque se o juiz ele é imparcial, o juiz não deveria poder produzir provas de ofício, porque se o juiz vai produzir provas, é porque ou o juiz está querendo se convencer de que o cara realmente é culpado, o juiz está querendo se convencer que realmente o cara é inocente. De um jeito ou de outro, ele perdeu a imparcialidade dele. Então tem muita gente que critica esse 156, é um artigo que está válido, ou seja, no Brasil, o juiz pode sim produzir provas de ofício. Isso não é tão condizente com o sistema acusatório, mas o Supremo não declarou a inconstitucionalidade desse artigo. Porque o juiz, ele, num sistema acusatório mesmo, ele deveria não produzir prova de ofício. E ao final, se ele não se convencer que o cara cometeu o crime, ele deveria absolver, que é o tal do sistema do indúbio pro réu. Vocês tanto já ouviram falar e que vocês vão ouvir falar também de novo aqui comigo. Então, como é que o juiz era para fazer? Era para esperar a acusação e defesa produzir provas, para, ao final, no momento da sentença, ele sentenciar, condenando, absolvendo. Se ele não tem provas para condenar, se ele acha que a prova está insuficiente, como o Moura aí disse, né, nas mensagens, ele tem que absolver pelo princípio do indúbio pro réu. Então, no sistema acusatório puro, né, o juiz ele não poderia produzir provas de ofício. O nosso, ele pode, desde 2008 ele pode. Aí, ó, o processo, então, o processo penal, ele não pode ser iniciado de ofício. Aqui, realmente, o processo penal não é iniciado de ofício. E o juiz, ele é vedado produzir provas de ofício. Já no sistema acusatório, o juiz pode iniciar o processo de ofício e também produzir provas de ofício. No sistema inquisitório, né? Então, no próprio sistema inquisitório, o juiz, como ele acusa, defende e julga, ele pode já começar acusando, né, iniciando o processo, de algo que ele vai julgar. No 4, o ônus da prova cabe à acusação, e aqui a gente vê isso, né, ó, a prova da alegação incumbirá quem a fizer. Então, no 156, realmente tá o que o Código de Processo, tá o que o sistema acusatório manda, né, pelo menos nessa primeira parte. A prova da alegação incumbe quem a fizer. Então, se o Ministério Público está me acusando de um crime, quem tem que provar que esse crime aconteceu e quem tem que provar que eu sou o autor desse delito é o Ministério Público. Se eu, na minha defesa, estou alegando legítima defesa, se eu, na minha defesa, estou alegando estado de necessidade, se eu estou alegando um álibi que eu não estava lá, por exemplo, aí, nesse caso, quem tem que provar isso sou eu. Então, realmente, no processo penal é igual ao processo civil. Quem alega tem que provar. Se a acusação alega que o crime aconteceu e que sou eu o autor do delito, ela que prove. Se a defesa está alegando que ele estava viajando na época, que ele não pode ter cometido o crime, ela que prove. Então, quem alega tem que provar. O processo penal, nesse ponto, é igual ao processo civil. Então, o ônus da prova cabe à acusação. Já no inquisitivo, né, não há... Daí é o 4 e 4, né? Não há presunção de inocência, né? Então, lá, na verdade, no sistema inquisitivo, o nosso processo penal, por exemplo, pessoal, quando ele nasceu em 41, eu expliquei para vocês na aula passada que o CPP, quando ele nasceu, ele teve uma origem muito inspirada no fascismo italiano, né? Então, o nosso, ele realmente não tinha presunção de inocência, o nosso
Tinha casos que o juiz poderia começar o processo de ofício. Então, o CPP ele mudou muito depois de 88, né? Que a Constituição ela mudou. Aí, o CPP, quando foi criado em 41, a Constituição era autoritária. Não é à toa que a gente namorava com o fascismo da Itália, lá de Stalin. E aí... Opa, não... lá de Stalin. E aí, turma, na época, em 41, até um pouco tempo atrás, o nosso processo penal não tinha essa presunção de inocência que a gente tanto fala, não. Hoje tem. E aqui, para acabar, o processo penal é público, né? E já inquisitivo, o processo penal é sigiloso. Então, a regra é que o processo penal aqui é público. É óbvio que a própria Constituição Federal, ela diz que a regra é que os processos são públicos, salvo quando o direito à intimidade é entender o contrário. Então, às vezes, o nosso direito à intimidade é tão forte que aí o processo ele deveria virar um processo sigiloso. O próprio Lula é outra pessoa recentemente também, que foi uma pessoa que é muito famosa, está sendo processada criminalmente, e aí ela pediu para o processo correr em segredo de justiça. E foi negado. Do Lula também foi negado. Por quê? Porque a regra é que o processo é público, salvo quando o direito da intimidade dizer o contrário. Então, no processo penal, existem processos sigilosos? Existem, como, por exemplo, qualquer crime contra a dignidade sexual. Se você for lá para o artigo 225 do Código Penal, ele vai falar que os crimes contra a dignidade sexual correm em segredo de justiça. Mas é óbvio, pessoal, porque o crime contra a dignidade sexual, que é o estupro, que é a importunação ofensiva ao pudor, que é o estupro de vulnerável, que é a violação sexual mediante fraude, na perícia, vai ser feita perícia nos órgãos genitais, por exemplo, da vítima. Aí tá lá uma perícia com foto dos órgãos genitais da vítima, com as marcas do crime, aí tá público para todo mundo ver, Não. Aí, nesse caso, nos crimes contra a dignidade sexual, como envolve, na maioria das vezes, as partes íntimas das pessoas, o próprio código diz, crimes contra a dignidade sexual vai correr em segredo de justiça, mas não é a regra. Nesse caso, é porque a intimidade, ela justifica por qual motivo vai correr em segredo de justiça. E já, turma, o sistema inquisitivo é sigiloso. Olhem aqui, turma, para todas essas características. Vejam se vocês estão com dúvida em alguma. Se vocês estiverem com dúvida, eu explico de novo, tá? Acusatório, separação da função de acusar, defender e julgar. Tem contraditório, ampla defesa, devido processo legal. O processo não é iniciado de ofício pelo juiz, e o juiz não pode produzir provas de ofício. O ônus da prova cabe à acusação, o ônus da prova cabe a quem alega, né? Quem alega tem que provar. Então, se a acusação está me acusando de um crime, ela tem que provar que o crime aconteceu e que eu que sou o autor. E o processo penal é público. Já no sistema inquisitivo, inquisitório, as funções de acusar e julgar, ou então as funções de acusar, defender e julgar, é só numa pessoa. No sistema inquisitório ou inquisitivo, o acusado, ele não pode produzir provas, né? Ele não tem esse direito. Aí o juiz pode iniciar o processo de ofício, lá no sistema inquisitivo ou inquisitório. O próprio juiz pode produzir provas de ofício. Não existe presunção de inocência lá. E o processo penal, ele é sigiloso. Alguma dúvida, turma, até aí? Deixa eu ver aqui. Professor, como funciona a inversão do ônus da prova no processo penal? Não tem. Inversão do ônus da prova é algo do Código de Defesa do Consumidor, tá, Vitor? O processo... Vitor, tu é o mesmo Vitor de introdução à ciência do direito, é? Me diz aí, que é Vitor Teixeira o nome do meu aluno. Acho que é tu, cara. Que legal, tô aqui. No CD tá a Yalis, o Lincoln, tá um bocado de gente que foi meu aluno. Ah, não? Sei que tu tinha sido meu aluno de CD. Show. Cara, esse negócio de inversão do ônus da prova não existe no processo penal, existe no Código de Defesa do Consumidor, que aí você pede lá no artigo 7º, eu não lembro qual é a linha, no artigo 7º lá do CDC, tem lá, são direitos básicos do consumidor. Acho que é a linha G, cara, eu não lembro, aí tem a inversão do ônus da prova. Então, a gente, numa lide consumerista, que envolve o direito do consumidor, existe a inversão do ônus da prova. No processo penal, não existe. Ou seja, quem alega tem que provar. Ah, mas a diferença, Vitor, é que eu já expliquei para vocês que no processo penal existem certos direitos, certos princípios favoráveis à defesa que a acusação não tem. Mas por quê? Porque a acusação é o aparelho estatal todinho contra você, advogado, e seu cliente. Então, por isso que no processo penal tem alguns princípios que beneficiam a defesa mais do que ele beneficiam a acusação. Então, no processo penal, quem alega tem que provar.
Agora, a diferença é que enquanto o juiz, para condenar a acusação, tem que dar certeza ao juiz que o crime existiu e que eu sou o autor do delito, para defender, a defesa basta deixar o juiz na dúvida. Então, se o juiz ficou na dúvida se eu agi em legítima defesa ou não, o juiz ele é obrigado a me absolver. Então, o processo penal, o que tem de diferença, assim, né, de desequilíbrio, para trazer o equilíbrio, é que a acusação tem que dar certeza ao juiz. E a defesa pode dar certeza ao juiz, da alegação dela, ou então ela pode deixar o juiz na dúvida. Porque o 386 do CPP vai dizer que o juiz é obrigado a absolver se ficar na dúvida. Então, se o juiz não se convencer que o crime existiu e não se convencer da autoria do delito, ou seja, tiver certeza, eu sou absolvido, que é o tal do princípio do favor rei, ou o princípio do indúbio pro réu. Deu para entender, Vitor? Show. Aí, a Itália na Rússia, Mussolini na Itália mesmo. Valeu. Vitor, valeu. Pronto, show. Show. Pronto, toma alguma dúvida entre os sistemas inquisitivos e o acusatório? Acredito que não, né? Se tiverem dúvida, vocês colocam aí para mim. Agora, turma, o próximo ponto, então a gente já acabou, ó, o tópico do 1 até o 6 a gente acabou. Agora a gente vai falar de lei processual penal no tempo e no espaço, interpretação da lei processual penal, sistemas processuais penais a gente já viu, aqui está só repetindo. Aí, então a lei processual penal no tempo e no espaço e interpretação da lei penal, da lei processual penal, e a gente acaba esse tópico, tá? A gente acaba a unidade 1 e vai para a unidade 2, que é princípios. Essa parte, turma, lei processual penal no tempo e no espaço, ela é o artigo 1º a 3º do CPP. Então, o que a gente vai ver agora é o artigo 1º ao 3º do CPP. Se vocês notarem, olhem para cá para a tela, por favor, deixa eu ver se eu amplio aqui um pouco. Pronto. Aí, Jesus, ficou muito. Se vocês notarem, depois do artigo 3º, foi incluído em 2019 o artigo 3A até o artigo 3G, se eu não me engano, 3F. Ou seja, foi incluído o chamado juiz das garantias no 3A até o 3F e foi incluído pela Lei 13.964 de 2019. Essa lei é nada mais, nada menos do que o pacote anticrime. Lá em Penal 1, quando vocês estavam vendo o artigo 1º, aliás, o 2º do Código Penal, aliás, é o 1º, o artigo 1º do Código Penal, que é o princípio da legalidade, o professor de Penal 1 falou para vocês assim, pessoal, se quer alterar o Código Penal, você tem que alterar por meio de lei ordinária. Só lei ordinária cria crime, só lei ordinária revoga crime, só lei ordinária modifica crime. O professor de Penal 1 certamente falou isso. Só lei ordinária cria pena, só lei ordinária modifica pena, só lei ordinária revoga pena. Por quê? O Código Penal, como vocês devem lembrar, ele é um decreto-lei. Ele é um decreto-lei 2848 de 1940, o Código Penal. Assim como o Código Penal é um decreto-lei, o Código de Processo Penal também é um decreto-lei. O Código Penal é o decreto-lei 2848 de 1940 e o Código de Processo Penal é o decreto-lei 3689 de 41. Acontece que o professor de Penal 1, de Constitucional, e agora eu, provavelmente todos eles, né, e eu estou falando, disse o seguinte, que a Constituição de 88 não previu mais essa forma de elaborar normas chamada decreto-lei. Decreto-lei aqui é como se fosse uma lei ordinária, uma lei complementar, uma lei delegada. Na época, a Constituição autorizava a elaboração de decreto-lei. Contudo, se você for para o artigo 59 da Constituição Federal, lá tem dizendo quais atos normativos existem no Brasil. Então lá diz, são atos normativos, a emenda constitucional, a lei ordinária, a lei delegada, a lei complementar, a medida provisória, e lá no artigo 59 da Constituição não foi previsto o decreto-lei. Significa que desde 88, o legislador não pode mais fazer decretos-leis. Contudo, lá em Constitucional, vocês aprenderam o fenômeno da recepção de normas jurídicas, dizendo que quando a nova Constituição entra em vigor, as normas que o conteúdo sejam compatíveis com a Constituição são recepcionadas.
Então, quando a Constituição de 88 entrou, ela foi promulgada, ela entrou em vigor, ela olhou para todas as leis produzidas antes dela e disse assim, as que são materialmente compatíveis comigo, aqui os conteúdos são compatíveis comigo, eu recepciono. E ela, a nossa Constituição, entendeu que o CPP é compatível com ela, em quase toda a parte do CPP. De maneira que o CPP ele foi recepcionado. Mas como não existe mais decreto-lei, o CPP ele foi recepcionado com status de lei ordinária. Portanto, para mudar o CPP é igual a mudar o CP. Para mudar o Código de Processo Penal, você precisa de uma lei ordinária. E a lei ordinária, né, uma das leis ordinárias mais famosas, é o chamado pacote anticrime, que é a Lei 3.964, de 2019, foi sancionada pelo presidente da República dia 24 de dezembro de 2018 e entrou em vigor 20 dias depois. Entrou em vigor 23 de dezembro de 2019. E essa lei, turma, aliás, é o contrário, ela foi sancionada 24 de dezembro de 2019 e entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. Eu errei o ano, tá? Falei 18, foi sancionada, não foi 19 que foi sancionada, e entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020, ou seja, faz mais de um ano. E o pacote anticrime ele é uma lei ordinária só, mas é chamada de pacote porque ela alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal e várias leis especiais, por isso que pacote. Uma das inovações desse pacote anticrime foi trazer o chamado juiz da garantia. Olha aqui, ó. O processo penal terá estrutura acusatória. E muito do pacote anticrime foi por conta das barbaridades que o Moro fez e por conta do Congresso Nacional. A gente chama que o pacote de crime foi uma reação do Congresso ao judiciário, porque ele tirou um bocado de poder do judiciário, sabe? Por quê? Porque o judiciário estava condenando todo mundo. Então, assim, muito do pacote de crime foi para corrigir as excrescências que o Moro fez em relação ao processo da Lava Jato. Inclusive, a lei de abuso de autoridade, quando ela foi promulgada, a gente tem uma nova lei de abuso de autoridade, e foi colocado lá que o juiz comete abuso de autoridade se mandar buscar o réu coercitivamente sem intimação. E o Moro, ele fez uma palhaçada. Ele mandou buscar o Lula coercitivamente. Pessoal, eu não sou a favor do Lula, certo? Eu tô nem afinidade. É só para vocês saberem que eu não tô nem contra nem a favor do Lula aqui. Eu tô aqui, ó. Sou aqui. O fato é que, turma, ele mandou buscar o Lula sem intimação prévia. Foi uma palhaçada. Porque aí o Lula dizia, por que me mandaram me buscar coercitivamente se eu nunca me neguei aí? E o Lula tem razão, pessoal, porque ele tem que pensar se meu pai fosse o Lula, eu ia gostar que 6 horas da manhã tivesse um monte de polícia lá embaixo, levando meu pai à força, sem meu pai ter tido o direito de ser intimado involuntariamente. Então, muito por conta dessa excrescência que o Moro fez, a legislação ela foi se aperfeiçoando para evitar que essas coisas, que essas questões acontecessem de novo, né? Então, ó, o processo penal terá estrutura acusatória, que é o que a gente viu, né, o sistema acusatório agora, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, ou seja, o juiz ele não pode mais atuar na fase de investigação, antigamente podia, e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, que é o promotor natural. Ou seja, não pode haver substituição. Ao juiz é vedada tanto iniciar a investigação, como também é vedada a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas que o Moro pediu para o Dallagnol foi trocar a procuradora lá da República? Pois é, ó, é vedada. É vedada porque isso se chama princípio do promotor natural. Você não pode trocar a acusação. Ela é muito fraquinha, vamos botar outra para acusar mais? Não pode. Isso é decorrência do princípio do promotor natural. Aí o artigo 3A foi inserido, né, e foi inserido o 3B, que fala do juiz das garantias. Quem é esse juiz das garantias que foi inserido pelo pacote de crime? O juiz das garantias, pessoal, é um juiz que vai cuidar da fase investigatória. Então, durante a investigação, o delegado, assim como o MP, pode pedir um monte de diligências. Pode pedir interceptação telefônica, pode pedir prisão preventiva, pode pedir quebra de sigilo bancário, pode pedir uma série de coisas. Aí o juiz das garantias é o juiz que vai ficar responsável pela investigação. Ou seja, tudo que o MP, tudo que o delegado pedir, pede a esse juiz das garantias. E esse juiz das garantias, ele vai zelar pela legalidade das investigações, né? Para que não haja nenhuma ilegalidade durante as investigações. Aí, terminou as investigações,
vai o inquérito, por exemplo, vai a investigação para o promotor e o promotor vai fazer a denúncia. Essa denúncia vai para esse juiz das garantias, que ele vai decidir se aceita ou se rejeita essa denúncia. Se ele aceitar, aí ele manda a denúncia com pouquinhas peças, não com o inquérito todo, para outro juiz. E é esse outro juiz que vai tocar o processo para frente. Então, o juiz das garantias, ele foi uma mudança bem profunda no sistema acusatório brasileiro e foi bom ele vir, mas já eu vou falar para vocês que está suspenso. O juiz das garantias, ele foi muito bom exatamente porque hoje, como é que é hoje? Como é que é desde que existe processo penal no Brasil? O mesmo juiz que cuida das investigações é o mesmo juiz que toca o processo penal para frente. Acontece que na fase das investigações, vocês vão estudar isso comigo, quando a gente for começar aqui, ó, no artigo 4º, ó, a gente for começar a falar de inquérito policial, vocês vão ver que o inquérito é inquisitivo. Então, o juiz ele toma contato com o inquérito, que é inquisitivo, que não tem contraditório, não tem ampla defesa, que o réu mal tem a opção de se manifestar no inquérito. O mesmo juiz hoje que tem contato com o inquérito é o mesmo juiz que vai julgar o cara no final. Só que, será mesmo que o juiz que teve contato com o inquérito é um juiz imparcial o suficiente para julgar o cara ao final? Não sei. Vai depender do juiz, vai depender do caso. Hoje, o mesmo juiz que toma conta das investigações é o mesmo que julga o cara ao final do processo. Com o juiz das garantias, não. Serão dois juízes. Um que vai tomar conta das investigações e o outro que não vai ter contato com a investigação. O outro que a ele vai ser remetido tão somente a denúncia e pouquinhas peças. E tudo que ele vai ter conhecimento vai ser produzido em audiência com ele, com contraditório, processo sendo público. Ou seja, o juiz das garantias é uma maneira de tentar, né, assegurar ainda mais a imparcialidade do juiz que vai julgar o indivíduo, se ele é condenado ou se ele é inocente. E como vocês estão vendo aí, por exemplo, com relação ao Lula, não teve, né, essa imparcialidade. Só que o ministro Luiz Fux, que ele hoje é o presidente do Supremo, ele suspendeu, antes de ser ministro, ele suspendeu em sede liminar o juiz das garantias, dizendo que 30 dias o judiciário ele não tem tempo para se estruturar, porque é como se eu precisasse do dobro de juiz, né? É como, já que ele está aumentando a necessidade, é como se precisasse do dobro de juiz. O que eles também estão falando é que assim, não. Se, por exemplo, tem 4 varas ou tem 2 varas, um é juiz das garantias e o outro é o juiz do processo. E aí, quando for o contrário, troca, né? Então, também não precisa aumentar essa quantidade toda de juízes, não. Mas o juiz das garantias, ele está suspenso, foi inserido pelo pacote de crime, ele está suspenso, não está valendo. Então, eu estou falando isso, porque agora o tópico da nossa matéria é estudar o artigo 1º, o 2º e o 3º. O 3A, o processo terá estrutura acusatória, beleza, vai dar ao juiz a iniciativa, né, na fase de investigação e a substituição da atuação probatória de acusação, beleza, mas o juiz de garantias está suspenso. Aí, mas o Fux, ele suspendeu do 3A até o 3F. Então, o que a gente precisa agora, para acabar a unidade 1, é só ver o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º. O artigo 1º, deixa eu ver se vocês estão com a mão do vídeo. Tudo certo. Tudo certo, show. O artigo 1º, turma, ele vai falar que o processo penal é como se fosse o princípio da territorialidade, que vocês estudarem penal. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ressalvado. Significa, pessoal, que o CPP que é usado aqui no Ceará é o mesmo CPP que é usado no Rio Grande do Sul, é o mesmo CPP que é usado no Acre, na Amazônia, em Roraima. É um CPP só para todo o Brasil. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que como a forma de fazer uma federação nos Estados Unidos foi de fora para dentro, ou seja, existiam as unidades autônomas e eles se juntaram, nos Estados Unidos cada estado tem o seu CPP. Aqui não. Todo estado vai reger por um CPP que é esse. Esse é o princípio da territorialidade. Só que o nosso CPP, ele vai respeitar os tratados e convenções e regras de direito internacional. Ou seja, ele vai respeitar o Pacto São José da Costa Rica, por exemplo, o Estatuto de Roma, por exemplo. Ele vai respeitar tratados que o Brasil vem a ser signatário. Então, por exemplo, quando um embaixador cometeu um crime aqui no Brasil, existe tratados internacionais que o Brasil é signatário dizendo que ele não vai ser alvo de processo penal.
Então o processo penal está dizendo, beleza, se fosse o Sidney cometendo crime, eu ia ser aplicado ao processo do Sidney. Mas como tem um tratado dizendo que o embaixador não vai sofrer esse processo penal aqui, eu não vou aplicar o processo penal. Então o processo penal, o CPP, ele respeita os tratados e convenções e regras de direito internacional. Ele respeita a Constituição Federal, tá? Ele respeita a Constituição Federal. Ele respeita também o CPPM, que são processos de competência da Justiça Militar. Vocês provavelmente não vão ver na faculdade, mas existe um processo penal militar. Então, quando tem a Justiça Militar, existe o CPPM, que é o Código de Processo Penal Militar. Então, existe o processo penal militar e o nosso CPP não é aplicado ao CPPM. Esse inciso 4 de tribunal especial pode riscar. O tribunal especial seriam tribunais de exceção. Seriam tribunais criados após a ocorrência do crime para poder julgar o crime. Então, como Saddam Hussein. Saddam Hussein cometeu vários crimes contra os Estados Unidos capturou o Saddam Hussein e criou um tribunal só para julgar o Saddam Hussein. Aqui no Brasil isso não poderia acontecer, porque aqui no Brasil não se aceita tribunais de exceção. Então pode riscar. O CPP respeita também os crimes de imprensa. Contudo, a DPF 130, ela julgou não recepcionada a lei de imprensa antiga. Ou seja, hoje a gente não tem uma lei que fale de crimes de imprensa. Então o inciso 4 hoje pode riscar, e o inciso 5, ele está em desuso. Vem cá, cara. Então, o inciso 4, ele está em desuso. Não, o inciso 4, ele não existe mais, né? Porque não existe tribunal especial aqui no Brasil. E o inciso 5, ele está em desuso porque a gente não tem mais uma lei de imprensa. O que vai valer é só o inciso 1, 2 e 3. Então, o processo penal rege em todo o território brasileiro, beleza? Por este código ressalvado. O que é que o código vai respeitar? Tratados e convenções e regras de direito internacionais, a Constituição Federal e o processo de competência da Justiça Militar. Calma, Alfa. Calma, macho. Se fosse a outra, né? A Saori, ela fica aqui, dorme, ronca. Um barato. Show. Aplicar-se-á, entretanto, este código nos processos do 1 a 4, mas não tá, né? Quando se puder de modo diverso. Beleza? Deixa eu ver aqui se vocês estão com dúvida. Ninguém tá com dúvida. Turma, agora eu iria iniciar o artigo 2º, mas o artigo 2º eu vou explicar com mais calma, porque ele tem muita coisa para falar. Eu vou ter que diferenciar a lei processual penal no tempo, e a lei penal e a lei processual penal. Show? Como é que eu vou fazer? Ah, tá. Deixa eu só baixar aqui quem tá presente, turma. Saulo. Só um minuto. Professor. Pode falar, amigão. Posso tirar uma dúvida rapidinho? À vontade. O senhor estava falando do Moro, né, que ele pediu a troca da procuradora, aparentemente carece de investigação e tal, enfim. Lá no escritório onde eu trabalho, tem um crime de homicídio qualificado. E acabou caindo lá porque o advogado ativo do réu houve uma troca de advogado e caiu no colo lá. E a tese que a gente usou, porque já passou da alegação final, né? Uhum. É que a gente pegou os processos que esse advogado ativo fez, né, a defesa e tal, e a gente comparou com os outros processos de outras varas que ele tinha. Uhum. E era tudo modelo, sabe? Era tudo igual. Então, a gente usou a questão da ampla defesa, né, que não foi implementada de maneira correta. Uhum. Existe isso, só que na parte ao invés da defesa de acusação, no caso, por exemplo, ele não é muito qualificado, vamos trocar. Certo, existe até a súmula 523. Tu vai pegar a súmula 523 do STF, ele vai dizer assim, ó, que a ausência de advogado gera nulidade absoluta e que a deficiência na defesa, que é essa tua aí que tu tá trazendo, ela gera nulidade relativa. Então, você pode pleitear essa nulidade relativa, e em termos de nulidade no processo penal, é um pouco diferente do processo civil, mas isso você só vai ver em processo penal 2. E aí você pode pleitear essa súmula, né, que é a 523 do STF, dizendo que a defesa dele foi deficiente. E tentando convencer ao juiz que quando a defesa é deficiente, de acordo com essa súmula, e se é uma súmula, é porque o STF já julgou reiteradas vezes isso, dessa forma, a deficiência na defesa gera nulidade relativa e, portanto, deve ser anulado todos os atos daquele advogado, e pelo princípio da consequencialidade, tudo dali para frente.
Ou seja, vai ser anulado, por exemplo, a resposta à acusação dele, por consequência, tudo que veio depois da resposta à acusação. Entendeu? Beleza? Entendi. Show. Beleza. Pois tudo, então eu vou ficando por aqui, certo? Obrigado aí por terem comparecido. A gente se vê na aula de quarta-feira. Espero que tenham gostado. Façam aí as suas atividades. Não vai valer ponta, não vai precisar entregar para mim, tá bom? Mas são atividades que eu acho que vai te ajudar um pouco a entender o processo penal na prática, né? Nossa cadeira teórica, mas não custa a gente falar um pouco da prática. Beleza? Vou parar a gravação. Fiquem todos com Deus, galera. E eu vou